Esse corte é patrocinado pela KTO, que tem as melhores odds do mercado. Se você quiser ajudar o Futeboteco, a gente tem um link para você na descrição. Aquele caso, pegando esse gancho desse assunto, aquele caso que ficou conhecido do São Paulo, que vazou um áudio seu falando do Daniel Alves, que teria contratado o Diniz. Aquilo ali é comum no futebol? Aquilo acontece muito? Eu vou te falar o que é comum no futebol. Eu nem vou entrar nesse detalhe de contar a história, porque o Daniel hoje está numa outra situação e eu estaria sendo desleal com ele e eu não quero isso. Mas eu vou te falar uma coisa assim, ó. Eu como jogador e treinador. Tá. Eu como jogador fui chamado algumas vezes para optar, para dar opinião sobre treinador, preparador físico e até mesmo jogador. E eu sabia muito bem o meu lugar. Eu sempre soube o meu lugar. E eu falava assim, como um dia me chamaram depois de uma partida, nós empatamos um jogo em casa, o dirigente me chamou e falou, Mancini, nós estamos a fim de mandar o treinador embora. Eu falei, mas nós estamos nos mata-matas. Você vai demitir o cara, nós estamos a fim. Eu falei, eu sou contra. Beleza. A decisão não é minha, a decisão é deles. Em outros momentos, me chamaram para falar que iam demitir o treinador. E teve uma vez que eu era o capitão do time e o treinador tinha acabado de ser demitido, ele foi lá em mim, no vestiário, e falou, Mancini, eu fui demitido, por favor, chama os caras e vai lá em cima, reverte essa situação. Eu falei, deixa comigo. Chamei 6 jogadores e subi lá no presidente para pedir a volta dele. Quando eu entrei na sala do presidente, nós estávamos em 6 jogadores. Que eu entrei na sala do presidente, ele estava no telefone, ele fez assim, entrem. E nós fizemos um arco na frente dele. Aí ele falou, tal, demorou uns 2, 3 minutos a ligação, ele bateu o telefone. Ele bateu o telefone e falou assim para mim, vieram aqui pedir para eu segurar o treinador? Eu falei, não. Viemos aqui para te falar que nós também temos culpa. E que a gente vai dar a volta por cima. Obrigado, presidente. Virei as costas e fui embora. A hora que eu saí da sala, os caras falaram assim para mim, ué, mas você não ia falar isso? Eu falei, mas vocês não viram que ele já estava pronto? Então tudo é lição na vida da gente. Eu não posso ir discutir com um presidente que já demitiu o treinador, não é a minha função. Voltando ao caso, isso existe no futebol, porque o dirigente mal preparado, ele quer ouvir o jogador. Muitas vezes, quem está no clube quer se beneficiar. Eu vou indicar fulano de tal porque eu sei que gosta de mim. Naquele episódio, quando eu voltei do campo, que eu entrei na sala e que eu me demiti, porque eu soube do que estava acontecendo, eu falei, nem quero alongar, peço simplesmente que não cobrem a minha multa, porque eu tinha uma multa e o São Paulo gentilmente não cobrou a multa. Eu falei, eu não concordo com isso. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você tomar a decisão baseado no que você ouviu do jogador. E eu como coordenador, porque se eu não seria mais o treinador, eu como coordenador não aceito também. Então eu estou me demitindo 2 vezes. De treinador que eu não fui efetivado e de coordenador porque eu não concordo com isso. Você pode ouvir todo mundo. Quando eu chego num clube, eu escuto o roupeiro, eu escuto o massagista, eu escuto o cara que corta grama, que é para você se situar do que está acontecendo. Mas eu não posso ser injusto, porque senão você vai cometer injustiças que talvez sejam irreversíveis. Porque quando você chega num clube tumultuado, que normalmente a gente chega, se você for ouvir as pessoas, você vai se contaminar por essa informação. Exatamente isso. Então, você estava falando sobre esse processo de contratação no futebol, e eu já vi também alguns episódios, e aí posso até pegar alguém que você citou aqui, que é o Sampaoli, que você falou que é um foguete, sobe muito rápido e cai muito rápido. O trabalho dele em 2019 no Santos chamou muita atenção, mas não foram poucas as contratações que ele pediu que oneraram os cofres do Santos. O Santos teve problemas graves depois que o Sampaoli saiu para poder arcar com aquelas contratações. E jogadores que ele pediu, vou citar 2 exemplos aqui, Cueva e o Uribe,
que o Santos gastou uma baita de uma Horrores. grana, que ele colocou os caras pra jogar 3 jogos, os caras não escanteou os caras e dane-se, conta do clube também. E aí eu te pergunto, qual que deveria ser, no mundo ideal, o processo de contratação de um clube? Entendendo que um clube hoje, sério, tem o seu departamento de scout, análise de desempenho de mercado competente, que tem a comissão técnica, como que essa sinergia tem que se tocar para que, caso, por exemplo, o Wagner Mancini venha a ser demitido e o volante que o Wagner Mancini contratou não seja do agrado do Dorival Júnior depois na sequência e o jogador fica escanteado e o clube tenha que pagar um jogador que não está usando? Interessantíssima pergunta, porque a gente passa muito por isso. Acontece. Vamos lá. Eu estou num determinado time. É início de ano. Eu sou o responsável suficiente para montar um time, um elenco que ofereça condições para qualquer treinador. Eu não posso montar um time somente em cima da minha característica, porque eu vou estar sendo leviano com o clube. Como é que o dirigente vai saber disso? Mas você acha que todo treinador pensa assim? Não. O treinador, ele quer o emprego dele. Ele quer isso. E assim, ó, e eu já tive oportunidades aí ao longo da minha carreira de ser demitido porque eu bati boca. No Grêmio, né? Você saiu sem alguns perder lá. lugares. Você Em saiu alguns sem perder. lugares isso aconteceu, porque eu tenho a minha opinião e vou contar assim, vou pro final da história para depois voltar. Uhum. O Goiás me contratou agora, recentemente, porque eles entenderam dentro de uma análise que eles fizeram, e eles tinham um treinador anterior a mim que jogava de uma forma diferente. Não estava agradando a torcida, a coletividade do Goiás. Eles queriam um cara que jogasse para frente, que marcasse alto, que fosse ofensivo. Foram buscar lá e viram, numa lista de treinadores, que os percentuais técnicos de maior número de escanteios, maior chute a gol, maior não sei o que, ofensivos, eram os meus. E me contrataram por isso. Beleza. O cara tá contratando um treinador que é exatamente o que ele quer para aquele momento. Vamos voltar. O cara contrata o Tite para o Flamengo. Qual a possibilidade de dar certo? Pouquíssimo. Tite é meu amigo, eu joguei com Eu o acho Tite no pouco, Guarani. porque tem nada a ver com o que a torcida do Flamengo consome de gosta de futebol. Mas aí Então- a qualidade do Tite é muito alta. Então, a qualidade do Tite é muito alta, mas o Tite reconhece que ele joga de outra forma. O Flamengo está acostumado com a geração do Zico. De fazer cima, 3, né? 4 gols, faz gol, busca o segundo, faz o segundo, busca o terceiro, assim como o Santos. E assim como outros times também. Um exemplo, você vai para o sul do país, o Grêmio é gana e o Internacional é jogo. Você sentiu isso no Corinthians? Senti e eu ia chegar lá. Veja só. O dia que eu fui contratado pelo Corinthians, eu estava no Atlético Goianiense, o nosso time estava muito bem, tinha eliminado o Fluminense na Copa do Brasil, o Corinthians foi lá e me pegou. Aí eu sentei com o Andrés, ele falou assim para mim, Mancini, nós estávamos no meio da pandemia. Mancini, eu só consigo contratar jogadores daqui a 1 ano. Por causa disso, disso, disso e disso. Você quer vir para o Corinthians? Eu falei, Andrés, eu olhei o teu elenco e você está na zona de rebaixamento. Se você não contratar, nós vamos suar para sair. Mas eu quero. Eu aceito o desafio. Então eu sabia que eu não teria jogador até o meio do outro ano. Tá. E aí deu certo e tudo mais. Só que quando você tem a proximidade e o olho no olho com o dirigente para saber, o dirigente falou a verdade para mim. Porque se eu chego no Corinthians e falo, não, eu quero 4, 5 jogadores, ele poderia falar 2 coisas. Mancini, eu não tenho condições de te dar, ou beleza, eu vou contratar. E aí começam os problemas. Porque se eu fosse dirigente, eu contrataria um treinador baseado naquilo que eu quero, relacionado à cultura do meu clube, que é o que você falou do Corinthians. A cultura do Santos qual que é? Jogo ofensivo, moleque, time leve. É isso que agrada ao torcedor.
Eu já tive 4 passagens no Vitória. O Vitória é um time de leveza, de contra-ataque. O Bahia não. O Bahia é um time de posse, que encanta, é diferente. O torcedor espera isso. Então, quando você vai contratar um treinador, você tem que olhar para esse lado, o que você está querendo. E quando o treinador vai montar o time, ele tem que ser responsável. Ele não pode deixar para o próximo uma bomba. Exato. Ele não pode deixar para o próximo uma oportunidade do cara se dar mal. É óbvio que o cara vai ter a liberdade de escolher se vai ou não. Mas se todo mundo trabalhar em conjunto pelo futebol, e aí eu volto naquela questão do Plano Nacional de Desenvolvimento do Futebol, a gente vai entender que dá para fazer isso daí. Dá se você chamar todo mundo e todo mundo estiver de acordo. Porque quando a gente estava tendo os cursos da CBF, nós éramos em 160 técnicos ao mesmo tempo. Então, a gente, durante 10, 12 dias, a gente almoçava, jantava, tomava lanche, café da manhã juntos. O que menos importava eram as palestras. O network que fazia a diferença. Cara, assim, ó, isso foi de um crescimento, de uma riqueza tão grande. Você sentar numa mesa, eu, Tite, Dorival, Mano Menezes, Dunga... Nossa. Renato Gaúcho, Por mais que a gente Alberto Valente. Mas a gente fala, será que essa galera não entende porra, nada? Entende muito mais do que a gente. Muito mais, Porra, É tá só louco, você cara. ver o nível que esses caras... nível, lógico. É lógico. Mas também não tem uma coisa, ô Mancini, do dirigente brasileiro não ter convicção de nada. Porque quando, por exemplo, sei lá, vamos dar o Santos demite o Caixinha. Aí vai amanhã na ESPN, você vê lá, pô, o Santos tá de olho fulano X, fulano Y, fulano Z, 3 caras fulano E. completamente diferentes. 5 caras com um estilo de jogo totalmente diferente. Aí o torcedor olha e fala, ué, cadê o DNA? Então, mas aí eu te falo, será que ele não está se protegendo com isso? Ah, eu tentei todo mundo, eu trouxe um cara... Porque aí ele faz o seguinte, eu vou atrás do Joaquim Manuel. Aí você olha lá, depois de meia hora, tem lá gente que apoia e gente que não quer. Uhum. E aí ele se baseia naquilo lá, vamos trazer esse que tem aceitação. É isso. Então, ou seja, os caras não têm convicção. O DNA fica em segundo plano. É por isso que eu falo que o dirigente no Brasil deveria ser profissional. Com certeza. Agora tem os clubes que têm CEOs, que têm executivos, a tendência é que melhore. A gente vê melhora de todo mundo nesse sentido, mas ainda está Um clube muito